Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal e graças a vocês estamos quase chegando à barreira dos 110 mil inscritos. Rompemos a barreira dos 100 ali, aceleramos, hein? Então, mais uma vez agradecer você que é inscrito no canal, você que manda o seu comentário, você que deixa o like em cada vídeo. É isso que me motiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E no dia de hoje eu resolvi trazer um problema, né, que eu sofri lá no início, né? Eu fiquei lembrando ali lá do início que eu sofri muito com isso. Porque eu julgo, pessoal, que um dos aspectos mais importantes dentro do mercado, para quem opera por preço, para quem opera por análise técnica e até mesmo, tá, para quem usa indicadores ou análise fundamentalista, tá bom que foge muito a análise fundamentalista, mas é bom que você entenda pelo menos o que é suporte e o que é resistência. Eu costumo falar que suporte e resistência eles são a base de qualquer boa análise. Suporte mede pressão, suporte mede níveis de interesse, suporte mede uma porrada de coisa aí dentro do mercado. E o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe utilizar estes suportes da forma correta e a gente acaba cometendo vários erros nos suportes, nas resistências, e eu particularmente cometi um que eu vou contar para vocês, vou mostrar como que eu parei de cometer isso. Então o meu intuito do vídeo de hoje é, primeiro, como marcar e como encontrar suportes e resistências que provavelmente eles serão respeitados. E em segundo lugar, eu tô a fim de compartilhar aí com vocês uma estratégia que eu utilizo até hoje em suportes e resistências. Então, por isso, o nosso tema aí da live de hoje é segredos sobre suporte e resistência e uma estratégia poderosa para que você consiga lucrar tanto com o mercado que está ali subindo, tanto quanto o mercado que também está caindo. Então é importante que você preste atenção, é importante que você anote, e se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixa o like, ou então guarde para o final, mas não esqueça de dar o like, né? Muita gente fala, pô, eu gosto de dar o like depois que eu vejo se o vídeo é bom ou não. Se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever e ative as notificações para quando eu lançar vídeo novo, você ser o primeiro a assistir antes que, né, dependendo do vídeo, eu tenho que tirar as lives, aí eu acabo tirando essas lives do YouTube, elas não ficam salvas aí no YouTube. E se você também ainda não me segue no Instagram, entra lá, @educatrader, que eu compartilho muito conhecimento diariamente lá nos meus stories. Então, pessoal, quando eu comecei a buscar, né, esse conhecimento aí sobre suporte e resistência, eu fiquei meio que assim, pô, isso é mágico, né? Pô, suporte e resistência, cara, isso é lindo, né? Isso é a base do... E aí você começa a buscar cada vez mais conhecimento, só que acontece um problema. Em contrapartida, você acaba também ficando um pouco cego. E aí até o dia que eu peguei meu gráfico e ele tava mais ou menos assim, ó. Tinha suporte e resistência para todo lado e eu falei, meu Deus do céu, isso tá parecendo mais um violão do que um gráfico de suporte e resistência. Eu já não sei mais se suporte é suporte, se resistência é resistência, o que era suporte, o que era resistência, aonde eu compro, aonde eu vendo, o que eu vou fazer em cada uma dessas regiões. E aí eu percebi que eu falei, não, peraí, nunca mais vou usar então suporte e resistência, porque isso está virando uma bagunça. E é óbvio que se eu traçar, né, esse tanto de linha aqui no meu gráfico, é óbvio em que alguma delas o mercado vai parar, né? Então assim, se eu começar a fazer isso aqui, ó, igual tá aqui embaixo, né? Porque a gente fica meio que cego, né? Porque a gente pega um gráfico limpo e aí a gente começa naquela fissurada assim, pô, mas isso aqui é um suporte, né? Então assim, ó, peraí, pô, isso aqui é um suporte. Não, isso aqui era uma resistência que foi rompida, mas aqui também era uma resistência que foi rompida, mas aqui também era uma resistência que foi rompida, aqui era uma resistência, aqui também era uma resistência, aqui também era uma resistência que foi rompida, aqui também era resistência, aqui era um suporte, aqui era um suporte, aqui era um suporte, aqui era resistência, 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 suporte, 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 tudo, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência. Ótimo. Aí quando você começa a marcar suas linhas, vai ficar mais ou menos assim, ó.
linha, linha, resistência, resistência, vamos marcar essa resistência, vamos marcar essa resistência, vamos marcar essa resistência, vamos marcar esta resistência, vamos marcar este suporte, vamos marcar essa resistência, vamos marcar esta resistência, vamos marcar este suporte. E aí quando você vai ver, olha a bagunça que o camarada estava arrumando no gráfico dele, no caso este camarada sou eu, tá? Sim, eu cometi esse erro aí drástico no meu início. Edu, queria te falar, não, mas eu também tô assim. Pois é, então eu sinto te informar que você não está muito correto, tá bom? Se está dando certo, obviamente, continua aí, não é problema, né, meu, mas você não tem nem porque estar assistindo esse vídeo, você está conseguindo bons resultados operando suporte e resistência deste formato aí, segue o jogo e vai embora, tá? Agora o que eu quero é falar dos erros que eu cometi. E aí era tanta linha, eu deixava tanta linha que eu falava, cara, eu já não sei mais o que eu tenho que fazer em cada uma delas. Eu não sei se eu compro, eu não sei se eu vendo. E também vou contar para vocês uma das melhores estratégias que eu tenho hoje sobre suporte e resistência e que eu utilizo para estar analisando os gráficos, tá? Então, primeira coisa, como que nós vamos solucionar esse problema do violão? Né? Vamos chamar esse problema de violão. Primeira coisa para a gente solucionar esse problema do violão é só marque os suportes e resistências mais importantes e relevantes no gráfico. Não fica marcando qualquer coisa, porque se marcar qualquer coisa, óbvio que o mercado vai segurar. Edu, como que eu vou saber se os suportes e as resistências, estes são os mais importantes e relevantes para mim dentro de um gráfico? Seguinte, pessoal, imagina aqui comigo, tá? Vamos pensar suporte primeiro. O que é uma região de suporte? Região de suporte é onde o preço normalmente para de cair e começa a subir. Ou seja, o mercado vem deste ponto, começa a subir muito forte, pressão compradora neste nível é incrível, consegue segurar e empurra o mercado para cima. Consegue segurar e empurra o mercado para cima. E a pergunta que você tem que se fazer agora é a seguinte: se eu tenho, né, um suporte, né, deste formato e um suporte deste formato aqui, qual o suporte é mais forte? Qual é mais relevante? Qual é mais importante? Vamos pensar assim. Se você sobe, né, do primeiro andar de um prédio e joga uma bolinha de gude do primeiro andar do prédio aqui, ó. Então você estava no prédio, subiu no primeiro andar e jogou uma bolinha de gude pro seu amigo, gritou para ele lá embaixo e falou assim: ô, pega a bolinha de gude aí para mim, por favor. Soltou para ele foi lá e pegou uma bolinha de gude porque você estava no primeiro andar. Ótimo. Ele não teve que fazer força. Não teve que ser uma tonelada, não teve que ser muita gente, não teve que ser um cara muito forte, não teve que ser um cara gigante. Bastou o seu amigo, pode ser magrinho, pode não precisar de muita força, porque é só uma bolinha de gude e é baixo. Se você subir no décimo andar, e virar para esse cara e falar assim: ô, pega a bola de boliche que eu vou jogar aí para você. Esse cara provavelmente vai falar: eu nem a pau. Por quê? O cara precisa ser mais forte, o cara precisa ter mais sabedoria, precisa ser talvez uma quantidade maior de pessoas para poder segurar isso. Então o que acontece? Tá? Então o que acontece, pessoal? Se você tiver, né, quanto mais força um suporte fizer para segurar uma queda, mais relevante aquele suporte é. Aonde eu quero chegar com isso? Olha só, imagina que você tem um suporte aqui atrás deste formato. Vamos voltar mais um gráfico aqui também, desenhar um gráfico aqui, ó. Pronto. Vamos desenhar um gráfico desse formato aqui. Se a gente pega este gráfico aqui agora e a gente vê que a gente tem essa região de suporte, porque o preço parou de cair aqui e começou a subir, temos essa região de suporte, temos esta região de suporte. Temos o suporte 1, o suporte 2 e o suporte 3. Qual o suporte mais importante aí pra gente? Não vem com esse papo de que o suporte mais importante é o suporte mais antigo do gráfico. Pelo amor de Deus, não me fala isso não. Pensa de novo, pensa o que eu acabei de te ensinar. E vamos ver qual o suporte mais forte aqui deste gráfico. Nós temos suporte número 3, que segurou essa queda. Temos suporte número 2, que segurou essa queda. Temos suporte número 1, que segurou esta queda aqui.
Então, se tratando agora dos mais relevantes, o que a gente tem é o suporte número 2, ele é o mais importante para a gente de todos, porque foi onde o comprador teve que fazer uma mega força para conseguir empurrar toda essa queda que vem em linha reta para cima de novo. E depois a gente tem o suporte número 1, que também conseguiu parar esta queda anterior. E suportes importantes, tá, e relevantes no gráfico, deixa eu explicar para vocês. A gente não precisa marcar suporte depois que ele já foi rompido. Não tem mais validade para o que eu vou ensinar para vocês agora. Se você gosta de deixar graficão violão, não tem problema, mas não tem mais utilidade. Então caiu, voltou a subir, caiu, voltou a subir, caiu, voltou a subir, veio, subiu, caiu, voltou, subiu, suporte, 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 veio, voltou, caiu, subiu, voltou. Nossa, Edu, olha, um suporte. Não, isso aqui não é mais um suporte porque ele já foi rompido e criou novos níveis de suporte. Então suportes, eles só são, no caso aqui, os mais importantes e os mais relevantes. Então vamos voltar para o nosso gráfico, né? Violão, que a gente tinha deixado aqui, ó, laviola, graficão laviola. Edu, quais são os pontos aí então que eu tenho se eu fosse analisar este, e sempre no tempo gráfico que você vai operar mesmo, tá? Vamos pegar os mais relevantes aqui pra gente. Deixa eu colocar uma linha de outra cor, vamos colocar um verde, vamos colocar olho pontilhado, vamos colocar bem mais grosso. Olha só, se eu pego aqui e vou começar a marcar meus níveis de suporte, eu tenho este nível de suporte que segurou essa queda. Eu tenho este nível de suporte aqui, ó, que segurou esta queda. Vem comigo. Qual é mais importante? Esse suporte que está mais próximo ou esse suporte que está mais longe? O 2, mas não é porque ele está mais longe, não. É porque o 2 segura toda esta queda e o suporte 1 segurou só esta quedinha. Então, neste cenário aqui, vamos marcar. Eu tenho o suporte 1. Eu tenho o suporte 2 e voltando mais um pouquinho, eu tenho este último suporte aqui, que é o meu suporte 3, este último fundo. Então eu tenho 1, 2 e 3. Edu, o que você acha desse suporte aqui, ó? Pessoal, isso aqui já foi rompido, isso aqui não tem mais validade. Até por isso eu não utilizo ferramentas aqui de linhas para ficar marcando os meus. Eu gosto dessa ferramenta aqui, ó. Vamos colocar ela verde de novo, vamos colocar ela bem mais grossa, e aí sim. Por quê? Porque eu vejo da onde o meu suporte partiu. Então eu tenho esse aqui de trás, e eu tenho esse aqui de trás como um todo, tá? Fiquem tranquilos, pessoal, porque Edu, eu uso o corpo, eu uso a sombra, aonde eu uso para marcar um suporte, aonde eu uso para marcar uma resistência, eu tenho que considerar, eu não tenho que considerar? Eu vou explicá-los durante o vídeo aonde a gente tem que marcar, então, para que a gente possa utilizar da maneira mais inteligente possível os suportes e as resistências. Então, Edu, olha esse suporte aqui, o que você acha? Não é. Por quê? Porque o mercado já conseguiu romper. Edu, suporte depois de rompido, ele não vira resistência, como diz a internet? Não precisa também utilizar essa leitura, porque também não vai ter validade para a forma como eu vou ensiná-los a analisar o mercado. Então, olha só, se o mercado perder esse último suporte, que o mais forte que a gente tem aqui neste caso é o nosso último, o nosso 3, porque ele para toda essa queda. Olha a violência, olha a força que o mercado teve que fazer no ponto 3 para conseguir segurar toda essa queda. Então, nós temos esses 3 níveis, que são os pontos chaves apenas. Não tem mais nenhum suporte neste gráfico, tá? Nenhum. Edu, isso aqui não é suporte, não? Não. Edu, isso aqui não é suporte, não? Não é. Isso aqui é um suporte. Edu, isso aqui é um suporte? Não é. Suportes são os mais importantes e os mais relevantes. Resistências, a mesma coisa. Vamos pegar aqui, botar nossa linha, vamos mudar ela de cor, vamos colocar ela laranja, né, para que vocês possam entender. Vamos ver aqui. Voltando então na nossa marcação, a gente tinha esse ponto de resistência, que já foi aí, né, rompido, a gente tinha esse ponto de resistência, e a gente tinha voltando. Por que eu vou voltar? Isso aqui é resistência? Burrice marcar isso. Por quê?
já foi rompido, cara. O mercado já ignorou essa região. O mercado não vai mais se preocupar com isso. O mercado já conseguiu levar para níveis mais altos, que foi esse aqui. Então vai ser dessa resistência ponto A aqui. Volta, 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 volta. Subiu. Temos esta resistência aqui, então. Se essa for rompida, temos esta resistência aqui, então. E aí, olha que maravilha isso, vamos encaixar aqui. Então, a gente tinha esta resistência que saiu deste último ponto. Tínhamos essa que saiu deste ponto. Tínhamos esta aqui que saiu... Opa! Olha que maravilhoso! Olha o que o mercado acabou de fazer, né? Nem era o intuito da aula, mas enquanto a gente está conversando aqui, olha isso que maravilhoso, nem era o intuito do vídeo. Ele acabou de segurar em uma possível região de resistência. Edu, por que o mercado caiu aqui? Porque aqui atrás tinha resistência. Agora, o Zé do Violão, o que ele faz? O Zé do Violão vai marcar aqui, vai marcar aqui, vai marcar aqui. Por quê? Porque ele vai considerar, pessoal, isso aqui, ó. Deixa eu apagar essas três linhas aqui, pera aí que eu marquei. Ele vai considerar isso aqui, ó, isso aqui como uma possível resistência. Nossa, eu tô achando que o preço vai parar nessa... Isso aqui não é resistência. Vamos entender. Acabei de explicar. Resistência, suporte é onde o preço para de cair e volta a subir. Resistência é onde o preço resiste. Ou seja, né, mesma coisa que você pegar o exemplo da bola de gude e da bola de boliche, só que ao contrário agora, você jogando ela para cima, alguma coisa do tipo. Vamos pensar assim. Qual força vendedor teve que fazer para conseguir parar 2 candles verdes compradores? Nenhum. Ela não teve, o vendedor não teve que fazer força nenhuma para continuar essa queda. Edu, volta mais um pouquinho. Você não acha que aqui é uma resistência, não? Não é resistência. Olha só, pensa friamente comigo. Teve que parar só essa subida aqui? É fácil. Teve que parar só essa subida aqui? Mais fácil ainda. Agora, olha esse nível aqui. Ele teve que parar toda essa subida aqui. Volta mais um pouquinho aqui pra gente agora. Vamos ver se esse suporte aqui for rompido, se essa resistência aqui for rompida, perdão. Qual será a próxima resistência? Volta mais um pouco. Opa, temos essa aqui em cima. Só que mesmo essa anterior, ela sendo mais acima do que a atual, ela ainda é pior. Por quê? Porque olha a quantidade de verde que ela para. Olha a quantidade de verde que essa para. Essa aqui, ela para muito mais verde, né? Muito mais compradores do que a anterior. Então essa aqui vai até ser uma resistência. Nós podemos até deixá-la marcada aqui no nosso gráfico. Mas a gente deve ter alguma outra aqui mais para trás, mais poderosa. A gente nem precisa ir tão longe. Tá aqui. Essa aqui de trás, ó, ela é muito mais poderosa do que essa porcaria que só para uma pequena subida. Então você sempre tem que se perguntar quanta queda um suporte está parando, quanta subida uma resistência está parando, porque essas serão perguntas importantíssimas para você ver qual é a qualidade daquele suporte ou daquela resistência. Obviamente, você não precisa deixar todas as resistências marcadas, só as principais. E lembra, outra coisa importante. Edu, essa resistência acabou de ser rompida. Eu preciso deixá-la no meu gráfico violão? Não, você já pode eliminar esta resistência. Essa próxima foi rompida, preciso deixar ela? Não, você também já pode eliminar essa resistência e no caso você ficaria então com estas marcações aí no seu gráfico, as marcações mais importantes, as marcações chaves, suporte, suporte e este último suporte aqui também. Vamos tirar mais um pouquinho do zoom e a gente teria esta resistência aqui também. Se essa resistência for rompida, aí sim a gente presta atenção, volta um pouquinho, corre aqui atrás e marcaríamos esta resistência. Então esse é o primeiro conselho que eu deixo para vocês, só marque os suportes e as resistências, os que forem os mais importantes e os que forem também os mais relevantes no gráfico. Porque se você sair marcando, como eu falei, tudo e deixar o seu gráfico muito bagunçado e acabar deixando aí, né, aquele tumulto como um todo, você vai acabar se perdendo, você vai acabar se confundindo e não vai conseguir utilizar o suporte e resistência da forma com que ele tem que ser utilizado, então, no dia a dia. Vamos pegar um outro gráfico para a gente fazer mais uma vez esse exercício. Vamos pegar aqui o gráfico
Vamos pegar o mini índice, índice Brasil, janela do gráfico. Vamos dar uma olhada aqui no mini índice, tá? Gráfico de 5 minutos, então se a gente estivesse começando a operar aqui agora, né? Pô, Edu, ainda não fiz nada do dia de hoje. Suporte, pessoal. Qual suporte eu tenho aqui, então, para começar, se eu fosse operar aqui agora, né? Eu tenho esse suporte aqui, que ele para esta queda. Edu, esse aqui eu não vou marcar porque ele já está na mesma região, já está indo embora aqui e está perdendo. Se esse suporte for perdido, eu tenho esse. E agora eu faço a pergunta, valendo 1 milhão de nadas. O que é isso? Qual é mais forte, o suporte 1 ou o suporte 2? O 2 é mais antigo, hein? O 2 é mais antigo, hein? Qual é mais importante, pessoal? O 1 ou o 2? O que vocês acham? Se você prestou atenção nesse vídeo como um todo, você nem vai sonhar em responder o 2 porque ele é mais antigo, não. Quantidade de queda com que o suporte para. O 1 para isso, o 2 para isso. Vamos no suporte 3, que seria a mínima do dia de hoje. Suporte número 3, mínima do dia de hoje. Opa, Edu, peraí. Nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3. Quem é o mais forte? 1 segura isso, 2 segura isso. E o 3? Pensou que eu ia falar segura isso, né? Não, o 3 é o mais forte de todos nesse cenário. Pessoal, gap é um candle. Preenchemos o gap, gap teve negociação sim durante esse gap e foi este suporte que conseguiu parar toda a queda do gap. Então olha a importância do suporte 3, esse, 2, né? 1, 2 e 3. Vamos colocar em ordem de importância. O 3 é o primeiro mais importante, lógico, ele está mais longe, mas ele vai demorar a chegar lá, mas ele segurou a maior queda de todas, que foi a do gap. O 1 é o segundo mais importante e esse 2 aqui é o pior de todos, porque é o que está mais no meio do caminho, é o que menos tem probabilidade do mercado respeitar, é o nosso número 2 aqui, então, desse gráfico. Vamos ver nossas resistências, então? Primeira que a gente tem é essa aqui agora, que está pertinho, onde o mercado já... vamos trocar a cor aqui para a gente marcar as nossas resistências, onde o mercado já segurou, ó, então é deste ponto. Vamos ver se aprendeu mesmo, hein? Posso marcar isso aqui então, resistência? Preciso marcar isso aqui então, resistência? Preciso marcar aqui então, resistência? Não, não preciso marcar nenhuma dessas resistências. Por quê? Porque para o que eu vou ensinar para vocês, resistência, eu sei sim, ela pode virar, né? Resistência pode virar suporte, suporte pode virar resistência, mas isso, para quem está começando, mais confunde do que auxilia. Ah, eu tô comprando nesse ponto por quê mesmo? Ah, não, porque isso era resistência que virou suporte ou isso é suporte mesmo? Nossa, isso é suporte ou é resistência? Isso segurou, isso está voltando? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu já não sei o que está acontecendo. E aí a pessoa fica completamente perdida na operação. Então não quero que vocês marquem estes pontos aqui, né? Que são os que já foram rompidos. Então nós temos essa resistência. Caso ela seja rompida, nós temos uma resistência maravilhosa, ó, bem aqui em cima, né? Por que maravilhosa? Porque a gente chega no assunto que eu queria falar com vocês aqui hoje. Pessoal, quanto mais toques, tá? Quanto mais toques também, além do que, quanto mais, vamos anotar aqui, ó, número 2, importantes e relevantes. Então, o número 2, e quanto mais toques tem uma resistência ou um suporte, mais forte eles são. E por esse motivo, então, a gente sempre vai medir, ó, pô, Edu, aqui nessa região já encostou uma vez, voltou aqui de novo, pô, Edu, já encostou aqui outra vez, pô, Edu, já encostou aqui 3 vezes. Então, a cada nova tentativa, tá? Lógico que não tentativas com topos e fundos cada vez menores, porque isso aqui é para romper, mas agora não vem ao caso. Quanto mais toques ele deixar e de fato conseguir reverter, mais importante aquele ponto se torna. Então, olha o índice aqui anteriormente. Encostou uma vez, encostou 2 vezes, encostou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Em todas as vezes que encostou, ele teve aqui bom impulso. Então, ele vem buscar essa região de novo e acaba o quê? Mais uma vez caindo. Tá vendo como é importante vocês terem em mente resistências e suportes? É importantíssimo, cara. Já imaginou se você tivesse comprado aqui no dia de hoje, pegou uma... Imagina se você tivesse comprado aqui, ó,
mercado subindo, você segurando a operação, você fala, nossa, eu vou levar índice até os 100 mil pontos, hein, papai? Hoje ninguém me segura, hein? Hoje é índice até 100 mil pontos, hein? Agora vai! Só que você tinha uma bela de uma resistência e era meio que obrigatório com que você largasse esta posição nesse ponto de resistência aqui. Agora, perdendo esta resistência, ele fica mais ou menos livre, né? Não tem mais nenhuma, teríamos que jogar num tempo gráfico até um pouco maior para poder encontrar. A perdida é essa, a gente teria essa aqui atrás, ó, lá na casa dos 100.200 pontos, mais ou menos, né? Então é muito importante com que você aprenda a fazer estas marcações da forma correta. Por quê? Infelizmente, o vídeo ficou longo demais, não queria que ficasse desse tamanho, mas eu vou fazer a parte 2 então desse vídeo, solto para vocês, ative a notificação aqui para que você não perca a parte 2, que é onde eu vou te ensinar uma estratégia poderosa para que você consiga lucrar com mercados tanto na tendência de alta quanto tanto na tendência de baixa nessas regiões. Então, se você quiser aprender essa estratégia de fato que eu vou te contar, é importante que você reveja esse vídeo e aprenda, já tem ali na ponta da língua, a como marcar os suportes, os principais. Eu não quero ver mais o gráfico dos senhores e das senhoras, o gráfico violão, suportão e resistência a partir de hoje. Quero ver gráfico limpo, né? Eu cometi esse erro no início, eu parei de usar suporte e resistência por causa dessa bagunça que eu estava fazendo e eu não quero que vocês cometam esse erro também, hein? Então, fica atento aí, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, a gente vai se encontrar no nosso vídeo, na continuação desse vídeo, o vídeo número 2 aí, então, dos segredos, suporte e resistência e essa estratégia que eu vou mostrá-los como que vocês vão, né, atuar de fato nesses suportes e nessas resistências, tá bom?